Olá, Pet Lovers! Eu sou a Carol Barros, a Pet Lady. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre cães possessivos. Como que a gente pode ajudar os nossos cachorrinhos possessivos a melhorarem esse comportamento. Vem comigo que depois da vinheta a gente conversa mais. Pet Lovers amados! Antes da gente começar realmente o nosso papo e ir para o conteúdo do vídeo, eu quero te pedir para você já deixar o seu like aqui e também se inscreve no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Aproveita, ativa o sininho, que aí você já recebe tudo que eu posto aqui em primeira mão. O tema do vídeo de hoje foi pedido por algumas pessoas, que é para falar um pouquinho sobre a possessividade nos cães, como lidar com cães possessivos, por que eles se tornam possessivos, como que a gente pode ajudar eles também. E no final das contas melhorar a convivência da família toda, né? A primeira coisa que vocês têm que saber, pessoal, é que a possessividade nos cães, ela tem a raiz justamente na ancestralidade dos cachorros e tem a ver mesmo com a proteção de recursos e do território. Ou seja, possessividade de recursos e de território é normal e é esperada nos cachorros. O que não é o normal é que essa possessividade se torne um problema. Quando a gente fala dos cães domésticos que demonstram essa possessividade muito acentuada, no final das contas eles trazem dentro de si também uma insegurança muito grande e um medo também muito grande. É como se fossem faces desse mesmo animal. E aí essa insegurança e esse medo refletem nessa necessidade do cachorro de proteger os recursos dele e de ter esse controle grande sobre o território, sobre tudo aquilo que ele imagina que seja importante para ele. No final das contas, acaba se tornando um cachorro super protetor. Você provavelmente conhece um cachorro que protege um membro da família, por exemplo. Ele escolhe uma pessoa da casa e ninguém pode encostar naquela pessoa, ninguém pode falar com aquela pessoa. Se chega perto, o cachorro já começa a rosnar, mostra os dentes, late. Essa super proteção aliada com a possessividade, com a insegurança, gera um estresse tremendo na convivência familiar, porque acaba se tornando um cachorro difícil de lidar, que tem pequenas atitudes agressivas ou violentas e que a família, no final das contas, já não tem mais paciência, já não tem mais prazer em conviver. E como que esse problema se agrava? Quando as pessoas começam a perceber que o cachorro tem possessividade com algum objeto, por exemplo, com algum brinquedinho específico ou com um pote de comida, e tentam tirar esse objeto à força do cachorro. Aí é como se você estivesse disputando com o cachorro aquele objeto. E ele vai ficar cada vez mais possessivo e a possibilidade dele generalizar esse comportamento para outras coisas aumenta. E o que eu quero dizer com isso? Se ele era possessivo só com a comida ou com o brinquedo, agora ele pode se tornar também muito possessivo com a caminha, com o sofá, com a geladeira, com o humano, com um paninho, com tudo, porque ele se sente tão inseguro e tão desrespeitado naquele medo dele, naquela necessidade de proteção, que ele vai expandindo essa possessividade e esses sinais de agressividade para outros objetos e pessoas também. Aí você me diz, tá bom, Carol, já entendi, né, por que o cachorro é possessivo, mas como é que conserta isso? Vamos lá, pequenos padawans. A melhor coisa é você ensinar o seu cachorro desde sempre a não ser possessivo. Então, se você adotou um filhotinho ou se você levou um cachorro para sua casa agora, ensine ele desde sempre. Eu vou te dar agora 5 dicas para ajudar o seu cachorro
a não se tornar um cachorro possessivo, ou se ele for já um cachorro possessivo, a diminuir esse comportamento e você conseguir manejar essa situação. Então, anota aí. A primeira dica é a seguinte: ensine comandos para o seu cachorro soltar objetos. Isso é super importante. Quando você está brincando com o seu cachorro, você, por exemplo, joga um brinquedinho e ele traz, ensine ele a soltar esse brinquedinho e não ficar segurando com os dentes e disputando com você. Essa é a primeira coisa, justamente para você ensinar a ele que é seguro ele soltar o objeto na sua mão e que vai ter brincadeira depois, que vai ter outros brinquedos e outras coisas para ele pegar. Como que você ensina esse comando? Você joga o brinquedinho, você joga a pelúcia, por exemplo, pede para ele trazer para você. Quando ele trouxer e ele entregar na sua mão, você vai congratulá-lo. Você vai recompensar o comportamento positivo, com muita festinha, com muito petisco, com muita alegria, para ele entender que esse é o comportamento esperado. Segunda dica, ainda associada à primeira: invista em brincadeiras em que essa troca de brinquedo seja ainda mais intensa. Por exemplo, bolinha. Você pode ter várias bolinhas para você jogar para o seu cachorro e ir trocando as bolinhas, para o seu cachorro entender que ele não precisa ter sempre a mesma bolinha, ele não precisa também estar tão agarrado àquela mesma bolinha. Ele pode ter várias e vai ter acesso a elas. Não existe uma disputa ali. Você joga uma, ele traz, você joga outra, ele traz, e ele é sempre bem recompensado por isso. Terceira dica super importante, e aí não é nem só para possessividade, não, é para tudo. Socialize o seu cachorro ao máximo. O maior número de pessoas que seu cachorro puder conhecer, o maior número de lugares, gente diferente, cheiro diferente, textura de pisos diferentes, carros e, enfim, tudo que for diferente. Quanto mais o seu cachorro conhecer, menor é a possibilidade dele se tornar um cão possessivo, porque ele vai ter acesso a muitas coisas, ele vai conhecer muita gente diferente, ele vai ter um horizonte de possibilidades muito maior do que se ele ficar só preso dentro de casa, num território muito restrito, com aqueles poucos recursos que ele tem ali, com os poucos brinquedos e a comida e os humanos. Então, quanto maior é o território aí de conhecimento do cachorro, melhor é para ele. Quarta dica, e essa eu já falei em milhares de outros vídeos: ensine o seu cachorro a ficar sozinho. Muito do que o cachorro demonstra na possessividade é, como eu falei, uma insegurança, é um medo que ele tem, talvez de estar sozinho, talvez de perder um recurso importante para ele, que é a comida, ou que é o humano. Então ensine seu cachorro a ficar sozinho, crie um ambiente super agradável para que ele possa estar sozinho, um lugarzinho que seja muito gostoso, que ele possa ter os brinquedos de roer ou os brinquedos recheados dele, que seja um lugar gostoso para ele descansar, que ele tenha uma caminha super confortável, tenha as coisas que são importantes para ele ali, mas que ele não precise estar com você ou com humanos o tempo todo para ele se sentir seguro. E a quinta dica, que também vale para tudo, é muita associação positiva com tudo. Uma reclamação que eu ouço muito dos tutores é de cachorro que é possessivo com a comida, o que faz sentido conforme expliquei para vocês lá sobre a ancestralidade do cachorro. Como que a gente ajuda o cachorro a não ser possessivo com a comida? Você pode fazer alguns exercícios com ele. Por exemplo, ao invés de colocar a comida direto no potinho dele, você vai oferecendo grãozinhos na palma da sua mão. Você coloca alguns grãozinhos para ele, oferece para ele, de modo que ele associa a sua mão com uma coisa positiva, com a comida que ele gosta tanto que ele é possessivo, que ele tem medo de perder. Ou então você coloca alguns grãos no potinho dele e aí você vai colocando mais grãozinhos de ração com a sua mão enquanto ele está comendo. Não precisa ser perto para não gerar um risco de você ser mordido, por exemplo. Mas você pode ir lançando grãozinhos para perto dele, para ele entender que se você se aproximar, não vai acabar a ração dele. Muito pelo contrário, você está levando mais comida para ele. E justamente fazer essa associação positiva entre você e a sua mão, a proximidade da vasilha e a não necessidade de ser possessivo. E por último, uma diquinha extra, é você
ensinar o seu cão a generalizar também esses comportamentos. Por exemplo, esse treininho com a ração, para o cachorro não ter tanta possessividade com a ração dele, todo mundo da família deve fazer, para que o cachorro não tenha aquela ligação somente com você. Por exemplo, ele só não é possessivo quando você está por perto, mas com outro membro da família ele é. Então, se todo mundo repetir o exercício, se todo mundo brincar com ele de pega e solta, se todo mundo ajudar o cachorro a se socializar, ajuda bastante também a ele não demonstrar essa possessividade tão grande. Pet Lovers, é isso! Espero que esse vídeo te ajude a entender um pouquinho mais sobre os cachorros possessivos e como que a gente pode ajudá-los a estarem melhores também. Comenta aqui embaixo se você tem esse problema na sua casa, se o seu cãozinho é possessivo, demonstra alguma possessividade com alguma coisa específica. E é isso, gente. Até a próxima e um beijão!